Olá, minha gente, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do nosso Expresso. Hoje tem muita informação para você que está aí do outro lado da telinha, por isso eu peço a sua companhia aí nessa tarde de quinta-feira. Como eu disse, hoje é quinta, dia 23 de junho, finzinho do mês, e o nosso Expresso União já está no ar. É isso, meu povo, sejam muito bem-vindos novamente, muito obrigado pela sua companhia nessa quinta-feira. Eu já começo o jornal de hoje fazendo um convite para você e dizendo que você pode acompanhar o nosso Expresso União de onde você estiver. Ao mesmo tempo que eu estou aqui apresentando, nós estamos sendo transmitidos também na nossa plataforma de vídeo na internet. Segue aí na sua telinha um passo a passo que é para você não se perder no caminho. O primeiro deles é se inscrever no canal da Rede União. E aí depois você pode acessar nossos arquivos, conteúdos anteriores e, claro, toda a nossa programação ao vivo, como o nosso Expresso Agora, como o da Hora, que vem daqui a pouquinho. Viu aí como é muito simples? Pois fica a dica para você aí de casa não perder mais nada da nossa programação. Agora, como todo dia, vamos atualizar os dados da pandemia aqui no país. As secretarias estaduais e municipais de saúde registraram 71.906 novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas em todo o país. De acordo com os órgãos, foram confirmadas também 140 mortes por complicações associadas à doença. Os dados estão na atualização diária do Ministério da Saúde, divulgada na noite de ontem. Segundo a pasta, os estados de Tocantins e da Paraíba não informaram os dados e Mato Grosso do Sul não enviou atualizações sobre óbitos. Com as novas informações, o total de pessoas infectadas pelo novo coronavírus durante a pandemia já soma 31.890.733 e o total de óbitos alcançou 669.530. Olha, gente, atenção, a média móvel de mortes voltou a subir. Vamos conferir. A média de casos de Covid-19, que considera os últimos 7 dias, voltou a subir e apresentou um crescimento de 171% na última quarta-feira, em comparação ao índice registrado há um mês, segundo dados do Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Hoje o indicador chegou a 39.852. No dia 22 de maio, o CONAS notificou que a média móvel de infecções ficou em 14.690. Na última segunda-feira, a comparação com o mês anterior mostrava um aumento de 163% no índice móvel de contaminações. Já a média móvel de mortes ficou em 120 na última quarta-feira. Esses números permitem um acompanhamento da situação epidemiológica do país sem eventuais distorções causadas por possível subnotificação aos fins de semana ou problemas no acesso às bases de dados. Apenas a Paraíba não informou novas atualizações ao CONAS. Nas últimas 24 horas, o Brasil registrou 140 mortes e 71.906 casos de infecções por Covid-19. Ao todo, o país chegou a 669.530 vítimas fatais da doença. A Fiocruz indica uma possível interrupção no aumento de casos de síndrome respiratória. Dados do boletim Infogripe divulgados na última quarta-feira, referentes à semana epidemiológica 24, sugerem uma possível interrupção na tendência de crescimento de casos de síndrome respiratória aguda grave. E o Ministério da Saúde confirmou o 9º caso de varíola dos macacos aqui no país. Quem tem mais informações é o Tiago Oliveira. O Ministério da Saúde confirmou na última terça-feira o 9º caso da varíola dos macacos no país. A doença foi detectada em um homem de 27 anos que está no estado de São Paulo. Ele é morador de Nova York, nos Estados Unidos. De acordo com o Ministério, o paciente apresenta quadro clínico estável, sem complicações e está sendo monitorado pelas autoridades sanitárias. Além dos 9 casos confirmados, há 10 casos em investigação no país. 2 no Ceará, 4 no Rio de Janeiro,
um em Santa Catarina, um no Acre e 2 no Rio Grande do Sul. E o Ministério da Saúde realizou ontem o lançamento do programa Saúde com a Gente. A iniciativa vai oferecer qualificação técnica para quase 200 mil agentes comunitários de saúde de endemias em todo o país. Classificado pelo Ministério da Saúde como o maior programa de formação técnica na área da saúde, no formato híbrido, de forma integrada do país, as inscrições foram encerradas em abril e tiveram adesão de 5.452 municípios, o que corresponde a 98% da nossa federação. O programa tem investimento de mais de 388 milhões de reais. O curso terá a duração mínima de 10 meses. Realmente uma iniciativa muito importante. Gente, um levantamento realizado pelo Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo revelou a escassez de medicamentos, tanto na rede privada quanto na rede pública. Essa falta de medicamentos também é sentida em outros estados. Segundo o levantamento do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo, mostrou que 98,5% dos profissionais apontam falta de medicamento nas redes privada e pública de farmácias e estabelecimentos de saúde do Estado. Segundo a doutora Arlândia Nobre, presidente do Conselho Regional de Farmácia do Ceará, alguns fatores contribuem com este problema. A que a gente pode atribuir essa falta de medicamentos? Muito provavelmente ao acesso aos insumos. A matéria-prima ela é oriunda do mercado exterior e aí há um processo de compra que demanda um tempo e isso impacta, sem sombra de dúvida, na produção, no desenvolvimento desses medicamentos no território nacional. Então essa é uma das explicações para a falta de medicamentos, seria o desabastecimento do mercado nacional com a matéria-prima, com esses insumos. A presidente do Conselho Regional de Farmácia do Ceará citou quais medicamentos vêm apresentando falta no Brasil. Temos observado uma falta de medicamentos tanto no setor público como no setor privado. O maior número de medicamentos em falta está na classe dos expectorantes, mucolíticos, muito usado nesse período de síndrome gripal, analgésicos e também os antihistamínicos, que são os antialérgicos. Além da falta de matéria-prima, a alta demanda nos postos de saúde pode ocasionar a escassez dos medicamentos. A outra possibilidade é o aumento da demanda. A gente tem percebido um aumento significativo do número de síndromes gripais causadas pela Covid ou não, que tem demandado o uso desses produtos. Então é possível que pela demanda aumentada, pelos os casos de gripes e resfriados, haja uma procura maior e isso acaba levando a um desabastecimento. Então a gente orienta, os nossos pacientes a procurarem o farmacêutico nas farmácias e drogarias, justamente para terem a orientação sobre o acesso e o uso racional desses produtos. E servidores da Fundação Nacional do Índio e indígenas realizam um protesto na manhã de hoje na frente de um prédio da Fundação do Setor Comercial Sul, em Brasília. O ato faz parte das mobilizações para que os culpados pelas mortes do indigenista Bruno Pereira e do jornalista inglês Don Phillips sejam devidamente identificados e responsabilizados. Os servidores da FUNAI também realizam a paralisação nacional de 24 horas nesta quinta-feira. De acordo com os organizadores, o ato pede a continuação das investigações contra a ampla cadeia de crime organizado instalada na terra indígena. Perdão, gente. Desculpa. Na terra indígena do Vale do Javari, no Amazonas, e pela proteção dos indigenistas, dos povos indígenas e de suas lideranças, organizações e territórios. O ato é acompanhado pela Polícia Militar. Os participantes carregam cartazes com as fotos de Dom Bruno e pedem mais proteção aos povos indígenas. E, gente, a Polícia Federal está deflagrando a Operação Ararat, no Rio de Janeiro, que visa o combate ao uso irregular de animais em espetáculos. Foi deflagrada hoje pela Polícia Federal e o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis a Operação Ararat,
com foco em coibir o uso de animais em espetáculos e festas que desrespeitem as normas ambientais. Cerca de 30 policiais federais e 7 analistas ambientais cumpriram 4 mandados de busca e apreensão na capital do Rio de Janeiro e na cidade de Itaboraí, na região metropolitana. Segundo a Polícia Federal, a investigação aponta a possibilidade da manutenção de animais com documentação irregular, alojamentos e alimentação inadequados para as espécies e restrição de espaço. Os investigados poderão responder por crimes ambientais. E mais uma vez eu reafirmo que junto comigo e com a nossa equipe, você pode sim fazer parte do nosso jornalismo. Aqui nós temos 2 canais diretos com vocês aí de casa. O primeiro é o nosso número de WhatsApp, que é o DDD 85 98101 0984. Esse mesmo que está aparecendo aqui embaixo na sua telinha. Mas para você que prefere o e-mail, a gente também tem para você. Olha aí, é o jornalismo@redeunião.com.br, que também está aparecendo aqui embaixo. Por lá você pode mandar sugestões de pauta, denúncias, elogios e toda a sua contribuição é muito mais do que bem-vinda. Agora nós vamos para um breve intervalo. Na volta temos muito mais notícias para continuar deixando você super bem informado. Não saia daí, que o intervalo é rapidinho. Estamos de volta com o nosso Expresso falando sobre educação. Gente, tramita no Senado um projeto que estabelece a avaliação anual da educação básica aqui no Brasil. Tramita no plenário do Senado um projeto de lei para garantir que a qualidade da educação básica de todo o país seja avaliada todos os anos. Caso seja aprovada, a proposta seguirá para análise da Câmara dos Deputados. De autoria da senadora Maria do Carmo Alves, o projeto de lei acrescenta um novo dispositivo à Lei de Diretrizes e Bases da Educação, obrigando a União a fazer anualmente exames e avaliações de aferição da qualidade do ensino, de todas as etapas da educação básica, assegurada assistência técnica aos estados e ao Distrito Federal para a realização de avaliações locais com a mesma periodicidade. Na justificativa da proposta, a autora afirma que a construção de uma cultura avaliativa dos programas e serviços oferecidos pela administração pública é apontada como um instrumento importante para a melhoria dos serviços prestados ao cidadão, pois o diagnóstico e a avaliação produzem dados capazes de nortear a gestão pública. A senadora explica que desde a década de 1990 já existe o sistema de avaliação da educação básica, cujos exames são aplicados de 2 em 2 anos. Em 2020, lembra ela, que uma portaria do Ministério da Educação recomendou que as avaliações fossem feitas anualmente. Para a senadora, o diagnóstico anual do aprendizado passará a ser reconhecido como imprescindível para o progresso da educação, pois os dados sobre a qualidade da educação são essenciais para que a sociedade e os gestores públicos possam melhorar o ensino. Além disso, cada estado poderá definir onde é mais proveitoso investir seus recursos, com base nos dados das avaliações anuais. E o presidente Jair Bolsonaro sancionou com veto a lei que permite a renegociação de dívidas do Programa de Financiamento Estudantil, mais conhecido como FIES. Publicada no Diário Oficial da União de ontem, a Lei 14.375 de 2022 beneficia os alunos que aderiram ao FIES até o segundo semestre de 2017. Com a sanção da lei, descontos de até 77% do valor da dívida poderão ser concedidos a estudantes com débitos vencidos e não pagos há mais de 360 dias. Já os alunos inscritos no Cadastro Único ou que tenham sido beneficiados com auxílio emergencial em 2021, com débitos vencidos e não pagos há mais de 360 dias, poderá ser concedido um desconto de até 99% do valor consolidado da dívida, inclusive principal, por meio da liquidação integral do saldo devedor.
E o Tribunal Superior Eleitoral criou um sistema para o recebimento de denúncias sobre a desinformação. Em sessão realizada nesta semana, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Edson Fachin, lançou o sistema de alerta de desinformação contra as eleições. Por meio da nova ferramenta, cidadãs e cidadãos poderão comunicar à Justiça Eleitoral o recebimento de notícias falsas, descontextualizadas ou manipuladas sobre o processo eleitoral brasileiro. Segundo Fachin, nas eleições municipais de 2020, o canal exclusivo da Justiça Eleitoral com o WhatsApp, que integrava parte do memorando de entendimento firmado entre a empresa e o TSE, recebeu mais de 5.229 denúncias de comportamentos falsos. Por meio da iniciativa, o aplicativo de mensagens baniu 1.042 contas que fizeram disparos em massas naquele ano. Atualmente, o Tribunal Superior Eleitoral mantém acordos de cooperação com as plataformas digitais Google Brasil, YouTube, Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram, entre outros. O objetivo da nova funcionalidade é promover uma maior agilidade no combate aos efeitos de propagação das fake news, tanto sobre as eleições como sobre o sistema eletrônico de votação, que impactam negativamente na democracia do país. As denúncias serão repassadas às plataformas digitais e agências de checagem parceiras da Corte Eleitoral no programa de enfrentamento à desinformação para uma rápida contenção do impacto provocado por essa disseminação de conteúdo na internet. Dependendo da gravidade do caso, os relatos recebidos também poderão ser encaminhados ao Ministério Público Eleitoral e demais autoridades para a adoção de medidas cabíveis. No sistema de alerta de desinformação, o eleitorado poderá reportar informações equivocadas sobre a participação nas eleições deste ano, como distorção dos horários, locais e documentos exigidos durante a votação, por exemplo. Também será possível comunicar o uso de contas falsas que utilizem a imagem da Justiça Eleitoral para o compartilhamento de materiais enganosos relativos às eleições deste ano, ou que também incitem a violência e visem atacar a integridade eleitoral e os agentes públicos envolvidos no processo. A ferramenta receberá ainda denúncias de ameaças às sessões eleitorais, cartórios ou prédios da Justiça Eleitoral e de informações não verificadas sobre supostas fraudes eleitorais, adulteração e contagem de votos ou certificação dos resultados das eleições. E o governo paga hoje a parcela de junho do Auxílio Brasil aos beneficiários com número de inscrição social com final 5. O valor mínimo do benefício é de R$ 400 e as datas seguem o modelo do antigo Bolsa Família, que pagava os beneficiários nos 10 últimos dias úteis de cada mês. Ele poderá consultar informações em 2 aplicativos. O primeiro é o Auxílio Brasil e o outro é o Caixa Tem. O Auxílio Gás também é pago hoje às famílias inseridas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, com NIS final 5. Com valor de R$ 53 em junho, o benefício segue o calendário regular de pagamentos do Auxílio Brasil. Agora a gente fala de um tema delicado, trabalho infantil. De acordo com a Fundação Abrinq, em 2021, mais de 1 milhão de adolescentes estão em situação de trabalho infantil aqui no país. O domingo 12 foi o Dia Mundial do Combate ao Trabalho Infantil. A data foi estabelecida pela Organização Internacional do Trabalho, OIT, da Organização das Nações Unidas, ONU, com o intuito de alertar a sociedade para o problema e mobilizá-la. De acordo com pesquisa realizada pela Fundação Abrinq, em 2021, aproximadamente 1,3 milhão de adolescentes estão em situação de trabalho infantil no Brasil. O levantamento realizado com base nos dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, mostrou que 86% dos adolescentes entre 14 e 17 anos que estão no mercado de trabalho encontram-se em situação de trabalho infantil. Em 2020, essa taxa era de 84,8%. Hoje, a legislação brasileira proíbe o trabalho até os 13 anos. Entre 14 e 16 anos, os adolescentes podem trabalhar sob condições de aprendiz. De 16 aos 18 anos, a lei permite o trabalho parcial, desde que não seja em atividades noturnas, perigosas e insalubres.
E atenção, você de Rio Branco, o atendimento do Departamento de Trânsito do Acre, na OCA, lá em Rio Branco, não é mais realizado por agendamento. A volta do atendimento sem a necessidade de agendar começou na última segunda-feira. O procedimento já havia sido adotado pela sede do Detran do Acre. O Detran do Acre, na OCA, funciona de 7h30 da manhã até 1h30 da tarde, de segunda a sexta-feira. De acordo com a chefe da divisão da OCA Rio Branco, Rayana Siqueira, a decisão de voltar com o atendimento sem o agendamento é devido à baixa procura pelo serviço no site da instituição. E desde as 10 horas da manhã de hoje, o contribuinte que entregou a declaração do imposto de renda pessoa física acertará as contas com o leão. Nesse horário, a Receita Federal liberou a consulta ao segundo dos 5 lotes de restituição desse ano. O lote também contempla restituições residuais de anos anteriores. Ao todo, 4.250.448 contribuintes receberão 6 bilhões e 300 milhões de reais. Esse dinheiro vai ser pago lá no dia 30 de junho. A consulta pode ser feita na página da Receita Federal na internet. Basta o contribuinte clicar no campo Meu Imposto de Renda e em seguida em Consultar a Restituição. A consulta também pode ser feita no aplicativo Meu Imposto de Renda, disponível para os smartphones dos 2 sistemas, Android e iOS. E amigos, a gente sabe que a carteira de habilitação é imprescindível para poder conduzir um veículo aqui no país, né? Isso é óbvio. Mas, de acordo com a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania, aqui em Fortaleza, mais de 4.000 pessoas foram flagradas dirigindo sem habilitação no ano passado. Segundo a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania, em 2021, 4.945 pessoas foram flagradas dirigindo sem possuir a Carteira Nacional de Habilitação em Fortaleza. De acordo com a AMC, a infração é de natureza gravíssima, com multa multiplicada por 3, totalizando R$ 880,41 e retenção do veículo até a apresentação de condutor habilitado. Disraeli Brasil, gerente de operação e fiscalização da AMC, afirmou que pessoas não habilitadas são um perigo para a segurança viária e aumentam as chances de ocorrência de acidentes e até mortes no trânsito. Disraeli afirmou que adolescentes em motos lideram o número de condutores sem a carteira de habilitação, principalmente na periferia da capital. E para finalizar o nosso Expresso, gente, você sabe aquela ligaçãozinha chata que você recebe, ninguém fala nada e logo depois a chamada é desligada? Pensando nisso, a Anatel retirou ontem a gratuidade de ligações com menos de 3 segundos, dando sequência às ofensivas contra o telemarketing abusivo. A medida busca barrar o crescimento das chamadas automáticas, que são conhecidas no meio como robocalls. Essa ligação é feita automaticamente por computadores, que disparam milhares de ligações por dia por um mesmo número. Agora, as operadoras poderão cobrar por ligações atendidas já a partir do 1º segundo. A medida integra uma série de ações do órgão nos últimos meses para conter ligações indevidas e a prática do telemarketing abusivo. Muito chato, né, gente? É isso, gente. Nosso Expresso está chegando ao fim. É sempre muito bom estar aqui com vocês e na sua companhia. Muito obrigado, uma ótima quinta-feira, agradeço demais a sua audiência e amanhã no mesmo horário tem mais Expresso União. Tchau, tchau.